Aqueles que têm um mindset de crescimento têm uma vida mais fácil do que aqueles que não o têm. Bom dia, eu sou Vivi Madureira e está começando agora mais um Café com Insights. São mais de 220 manhãs vindo aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Muito bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo, muito bom dia também se você está assistindo ou ouvindo esse conteúdo em algum outro momento. Esse momento aqui do Café com Insight, então, é para a gente começar o nosso dia de uma forma produtiva, de uma forma próspera e de uma forma muito prática, né? Hoje, inclusive, eu escolhi um tema que eu vejo que eu tenho conversado com grandes empresários do setor de eventos e eu tenho hackeado alguns padrões de comportamento e eu tenho percebido que uma coisa que tem em comum entre todos os grandes empresários de eventos é o mindset de crescimento, é uma visão forte de futuro e é um preparo, é uma tomada de risco, é um planejamento, é um estudo constante, é um autodesenvolvimento e é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Por quê? Eu observo que a vida de quem tem essa mentalidade, quando a gente fala de mindset, a gente está falando de mentalidade. Eu tenho observado que as pessoas que têm uma mentalidade próspera, uma mentalidade de crescimento, a vida deles é mais fácil. E por que a vida deles é mais fácil? Porque eles pensam grande. E quando eles pensam grande, eles realizam grande também. Sabe assim? Sabe aquela frase clássica do Walt Disney, gente? Se você pode sonhar, você pode realizar. Eu tenho falado muito aqui de você visualizar, de você mirar a lua e atingir pelo menos as estrelas. Eu tenho falado bastante disso. Mas hoje, no dia especialmente, de hoje, eu quero trazer um guia prático de desenvolvimento de mentalidade. Que eu tenho observado esse padrão nos grandes empresários de eventos que eu tenho conversado ultimamente. Eu tenho conversado com algumas pessoas, gente, cuja locação do espaço para fazer um evento, a locação só, sem buffet, sem nada, tá? Só a locação. Chega a custar 100 mil reais, 120 mil reais. E estão com a agenda, para esse ano já não tem mais data, para o ano que vem já tá com 10 eventos fechados, sabe assim? Então assim, se eles conseguem cobrar 100 mil, 120 mil reais a locação de um espaço, por que de repente o que você tem de diferente do que essas pessoas, né? Você pessoalmente nada, condições de fazer a mesma coisa todo mundo tem. Mas o que ele tem de diferente? Qual que é o comportamento? Como é que ele se comporta para ele ter essa mentalidade, né, de crescimento? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque eu vejo que muitas pessoas não crescem por falta de mentalidade e não por falta de condições para isso. Entende o que eu quero dizer? A entrega é ok, a capacidade técnica é ok, a postura é ok e tal, mas falta essa mentalidade de crescer, né? Para crescer. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, tá? Então eu tô vendo aqui vários bom dia, pessoal. Que bom ter vocês aqui, tá? Inclusive, eu vou... Como é que eu faço aqui, gente? Esqueci. Eu quero desabilitar os comentários, mas agora eu não tô conseguindo fazer isso. Então tá tudo bem, tá? Não tá aparecendo o botão pra mim. Mas vamos focar no conteúdo. Pega esse aviãozinho, compartilha essa live para trazer mais e mais pessoas pra gente pra essa live, que eu acho que é um assunto muito relevante, muito importante, que ninguém do setor de eventos está falando e eu tô entregando isso gratuito aqui pra você. Então vamos lá, vamos pegar esse aviãozinho, compartilhar com mais gente e vamos falar sobre mindset de crescimento, tá? Então, gente, desenvolver esse mindset de crescimento são práticas e hábitos diários que, se a gente incorporar no dia a dia, ajuda a gente a moldar a nossa mentalidade. Então são pequenas ações que a gente faz para que a gente então se adapte a uma nova realidade, para que a gente crie uma nova realidade na nossa cabeça. E qual que é a chave então para o desenvolvimento de mindset, né? Para a criação desse mindset próspero? É justamente o desenvolvimento contínuo, tá? Então, mas no mais eu não tô conseguindo... Não tem o botãozinho mais, é exatamente esse que eu tô procurando, Dani. Não tem.
não tá tendo mais esse botãozinho aqui. Ah, não é no mais, agora é nos 3 pontinhos lá em cima. Pronto, agora sim. Vamos focar no conteúdo, mas no final eu abro para perguntas de vocês, tá bom? Vão anotando e deixa pro final que eu vou deixar os últimos minutinhos pra gente bater papo. Mas agora eu vou focar no conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. O processo de desenvolvimento de mindset é justamente o desenvolvimento contínuo, diário. São pequenos hábitos que a gente vai incorporando no nosso dia. Então, primeira coisa, adote a visão de aprendizado contínuo. Você aprende algo novo todo santo dia? Lê uma página, 5 páginas de um livro, assiste um vídeo no YouTube sobre um tema qualquer. Gente, e pode ser sobre um tema qualquer. Quando eu falo de mentalidade, eu tô falando de abertura de mentalidade. Pode ser sobre sushi. Eu vou aprender a fazer sushi. Você está aprendendo algo novo, sabe? Eu vou aprender sobre autodesenvolvimento, eu vou aprender sobre, energia, né? Agora eu comecei um livro muito legal que eu ganhei, inclusive, do Thiago Brunet, que chama Princípios Milenários. A gente ganhou de uns amigos muito queridos e eu tô lendo e ali fala da importância da maturidade, da verdade e tal, que são princípios milenários que a gente tem que levar pra nossa vida. Então assim, todo dia antes de dormir, essa madrugada, inclusive era meia-noite e meia, eu falei, eu vou ler, que sejam 5 páginas, mas eu vou terminar meu dia com um conteúdo de valor, assim, o valor que eu digo pra minha vida, né, gente, pro meu desenvolvimento, sabe assim? Então assim, primeira coisa, adote a visão de aprendizado contínuo. Tenha a missão, o objetivo de aprender algo novo todo dia, né? E depois que você ouviu, leu, assistiu, o que você pode aprender com isso? O que você pode aplicar no seu dia a dia, né? Eu tenho o hábito, inclusive, quando eu escuto um podcast muito legal, muito bacana, eu tenho o hábito de compartilhar. Então, outro dia eu estava vendo, por exemplo, um podcast que falava sobre a empregabilidade dos jovens, mercado profissional, e tinha uns trechos ali que eles falavam de empregabilidade dos jovens, o perfil que os jovens devem desenvolver para aumentar a empregabilidade. Eu tenho uma filha que está com 18 anos, que está em fase de vestibular e que vai entrar nessa toada, sabe? O que eu fiz? Peguei e compartilhei com ela. Falei, filha, ouve esse podcast, vai ser útil para você. Então, não é só a gente se desenvolver, mas a gente compartilhar o que eu posso fazer com aquilo, o que eu posso aprender, fazer, aplicar e replicar aquela informação. Então, ter essa visão de aprendizado contínuo. Outra coisa que eu tenho observado, que grandes empresários têm também, nessa coisa do mindset de crescimento, é aceitar o fracasso como parte do processo. Não existe nenhuma pessoa no mundo ou nenhuma empresa no mundo que vive só de sucesso. Os sucessos é o que a gente vê porque é o que as pessoas mostram. Mas o insucesso, não existe sucesso se não tiver insucesso. Não existe pico se não tiver vale. Porque se não tem vale, a gente não consegue reconhecer pico. Se não tem o insucesso, a gente não consegue reconhecer o sucesso. Então, o não dar certo faz parte do processo de quem está crescendo, faz parte do caminho, faz parte do seu desenvolvimento de mentalidade de crescimento, né? Cada erro, cada coisa que não dá tão certo como você imaginava, é uma oportunidade de você melhorar, corrigir e crescer. É uma oportunidade de aprendizado. Então, muitas pessoas não crescem, não desenvolvem essa mentalidade porque tem medo do fracasso. Olha que coisa maluca isso que a nossa mente faz com a gente. Muitas empresas não crescem porque tem medo de fracassar. Então, quando ela tem medo de fracassar, ela não age. E se ela não age, ela não sai do lugar. Se ela não sai do lugar, ela não cresce. Então, aceite que o fracasso ou o insucesso faz parte do processo de crescimento, tá? Mude o seu diálogo interno. Acabe com essa síndrome do impostor que tem dentro de você de uma vez por todas. Troque essa coisa de eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer isso, eu não tenho jeito. Eu escuto isso aqui todo dia, gente. Eu não levo jeito com números, eu não sei precificar, eu não consigo gerenciar minha empresa, eu não consigo vender, eu não consigo. Para com isso, tira esse tipo de frase de que você não sabe, de que você não consegue, né? É algo assim, eu ainda não domino isso, mas eu vou aprender.
eu ainda não faço isso como eu quero fazer, mas eu estou em processo de. Então eu ainda, né, ou eu posso melhorar nisso, ou eu quero melhorar nisso. Porque isso é uma visão otimista e de mentalidade aberta. Porque quando você não quer aprender algo, ou quando você acredita piamente que você é ruim em algo, isso é verdade. Então, trabalhe esse diálogo interno de eu não consigo, eu não sei, eu não sou boa, para eu vou melhorar nisso, eu vou trabalhar isso em mim, eu vou buscar conhecimento nisso. Para quê? Para ser melhor nessas habilidades empresariais que eu preciso desenvolver. Mas quando você fala com um grande empresário, gente, eu lembrei agora de um exemplo aqui, que tem tudo a ver com política, mas eu não quero olhar o lado político da coisa, tá? Vocês devem estar acompanhando a guerra política que está tendo na prefeitura de São Paulo, né? Quando o primeiro candidato, super polêmico e tal, né? Um dos 3 lá que estão liderando a pesquisa, o Marçal, né? No caso, perguntaram para ele numa entrevista assim: com quem que você quer concorrer no seu segundo turno? Ele falava assim: não vai ter segundo turno. Não, mas caso tenha, ele não vai ter segundo turno. Não, mas veja bem, ele não vai ter segundo turno. Então isso ele mudou o diálogo interno dele. Ele não está cogitando ir para o segundo turno. Muito provavelmente vai, mas o diálogo interno que ele está trabalhando é esse: não vai ter segundo turno. Gente, não estou falando aqui, não há nenhum apoio político, por favor, eu estou só falando do que acontece com as pessoas que têm esse diálogo interno muito forte, muito desenvolvido, muito de crescimento. E eu recomendo que vocês façam isso, sabe? Então é começar o dia like a boss, né? Mão na cintura e falar: eu posso, eu quero, eu sei. E isso muda o nosso dia, né? Por que eu faço café com insight todo dia aqui, toda terça, quarta e quinta? Porque muda muito, então muda a minha energia, muda a minha mentalidade, e eu quero trazer isso para vocês também, tá? Defina metas ambiciosas, sonhe grande, pense grande, sabe? Mas divida em pequenas conquistas. Então assim, eu quero ter uma super loja de 5 andares, com isso, com aquilo outro, com prestação de serviço, com venda de produtos, com locação, pô, que legal, né? Eu quero ter um espaço para casamento, para 500 pessoas, o aluguel vai ser 100 mil reais no final de semana, eu quero isso. É isso que você tem que sonhar, imaginar, você tem que ter metas ambiciosas. Mas você vai começar com um espaço para 500 pessoas? Não, você vai começar com um espaço menor, eventos menores, e daí você vai reinvestindo no negócio até você chegar lá. Mas você tem que ter essa visão, essa meta ambicioso, né? Outra coisa também que é importante, né? E essa coisa das metas, gente, eu já falei bastante nas lives anteriores, então eu não vou me aprofundar aqui. Mas ter metas ambiciosas faz parte de um desenvolvimento de mindset de crescimento. E eu recomendo que vocês tenham. Outra coisa também, busque feedback. A gente é resistente a feedback. A gente é resistente a ouvir opiniões e críticas ao nosso trabalho. E eu quero mais é que fale. Eu sempre pergunto: tem alguma sugestão de melhoria? Para os alunos, vocês estão sentindo falta de algum conteúdo no curso? Tem alguma aula que vocês acham que possam melhorar? Me ajude a ajudar vocês. Me deem feedback. Sabe? O feedback é uma ferramenta poderosa para identificar áreas de melhoria na sua empresa. Faz um pós-venda para o cliente, pede avaliação, pergunta se deu tudo certo e se tem algo que você possa fazer para melhorar da próxima vez, sabe? Porque isso vai fazer você crescer. E é melhor o teu cliente falar para você alguma sugestão de melhoria do que ele colocar lá no Google, ou do que ele falar para pessoa que ele não indica o seu trabalho, mas sem te dar a chance de melhorar. Então peça feedback constantemente, e não só dos seus clientes, mas peça feedback também dos seus funcionários e colaboradores, peça feedback dos seus parceiros e fornecedores, peça feedback: tá legal isso aqui? Tá bom? Você acha que eu posso melhorar algo, né? Nesse processo, gente, ouvir as sugestões de melhoria dos clientes vai fazer a sua empresa crescer quando você preencher essas lacunas. Mas a gente tem que estar aberto, entende que é uma mentalidade aberta para o crescimento, aberta para o feedback, aberta para a melhoria contínua. Isso faz você crescer, né? Faz a gente crescer. Outra coisa também que eu vejo nesses grandes empresários é uma prática diária de gratidão. Reconhecer gratidão com você mesmo e gratidão com as suas conquistas.
A gente tá perdendo a noção da presença. Por que tem tanta gente ansiosa ou depressiva? Porque a gente está com excesso de futuro e excesso de passado na nossa vida. E a gente não está com excesso de presente. Então a gente tem que desenvolver a presença na nossa vida. E desenvolvendo a presença, a gente desenvolve naturalmente a gratidão. Que é a gratidão por todos os clientes que você conquistou até hoje. É a gratidão por onde a sua empresa chegou até hoje. Parece papo de coach, gente, mas não é. Exerça uma gratidão na vida de vocês e vocês terão mais daquilo. Isso é bíblico, isso é energia, né? Então, se você não acredita, pratica gratidão do mesmo jeito. E dali uma semana você vai ver que vai estar melhor. Então, comece o dia. Tem gente que fala assim, nossa, esse final de semana eu vou ter que trabalhar muito. Eu falo, às vezes, quando a pessoa fala pra mim isso, em qualquer área, gente, eu não tô falando só de festa, não, tá? Qualquer pessoa fala assim, nossa, eu tô muito cansada, eu trabalhei muito, ou eu vou trabalhar muito, nossa, eu tô com muitas reuniões, eu tô com muito cliente para atender, aí eu tô com muitos pacientes para atender e tal. Quando eu tenho liberdade com a pessoa, eu falo, você não rezou, você não pediu pro universo, para Deus, dependendo da sua crença aí, para ter isso um dia? Você não pediu para trabalhar bastante, para ter bastante cliente, para ter bastante paciente? Então não vamos reclamar, vamos agradecer todos esses clientes, todas essas pessoas que estão permeando o teu negócio. Agradeça os seus funcionários, a sua equipe que tá lá todo dia de manhã, ajudando você a construir o seu negócio, né? Exerça a gratidão por você, pela sua resiliência empreendedora, por você não desistir, por você ter conquista, por você entregar o seu melhor, por você entregar um espaço maravilhoso para os seus clientes, uma decoração maravilhosa para os seus clientes. Então, praticar a gratidão e reconhecer as suas conquistas faz com que você atraia mais coisas disso para você e para o seu negócio e para a sua vida, né? E também ajuda a encarar os obstáculos, gente, porque vamos combinar, né? Até ontem, um grande amigo meu, que é professor numa faculdade, ele ministra disciplinas de empreendedorismo e ele me convidou para dar uma aula como convidada, né? Eu vou ser professora convidada lá por uma noite para falar sobre o empreender, né? Ele falou, eu quero que você fale da sua história, que você fale dos seus clientes, que você fale do seu dia a dia e da realidade do empreendedor brasileiro hoje, né? Aí eu respondi pra ele, falei, claro, vai ser um prazer, convite mais do que aceito, vai ser super legal. Falei, mas empreender hoje no Brasil é eita atrás de eita, eles estão preparados pra isso? Ele riu e falou, claro, eu quero que você fale a verdade, né? Falei, beleza, eu vou falar de empreendedorismo sem romantismo. Então até essa nossa resiliência, essa não desistência e tal, é um motivo pra gente praticar gratidão e a gente desenvolve uma mentalidade naturalmente mais otimista. E uma mentalidade otimista é uma mentalidade de crescimento, né? Outro aspecto também, que se você quiser crescer, você vai ter que fazer, que é sair da zona de conforto. É aquela zona do morninho, do quentinho, do gostosinho, do confortável. Quem tá nessa zona do conforto, eu vou te falar, gente, não sai do lugar. Vai continuar para sempre ali. Então, sair da zona de conforto, se expor ao risco, buscar coisas mais ousadas, mais audaciosas, sabe? Semana passada, eu mandei uma proposta para um cliente grande de um valor que eu nunca tinha cobrado antes. Eu não sei se ele vai aprovar ou não, mas saiu da zona de conforto. Quando eu apresentei uma proposta mais ousada, num valor mais alto do que eu tô habituada a mandar, sabe assim? E eu mandei confiante, que eu posso contribuir, que a minha empresa, a minha equipe podem contribuir com esse cliente, entende? Então, eu saí da zona de conforto ao fazer aquela proposta. Eu saí da zona de conforto ao propor aquilo para aquele cliente de consultoria. Sabe assim? Então, saia da zona de conforto, aceite produções maiores, aceite clientes maiores, aceite fazer algo que você nunca fez antes, sabe? Isso é sair da zona de conforto, é se expor a novas situações, participar de novos grupos de empresários que você não abre, que você normalmente, regularmente não participa. Se coloque em situações que te forcem a desenvolver esse mindset, esse posicionamento, sabe? Buscando novas experiências e tudo mais. Então, saia da zona de conforto, faça uma coisa diferente por semana, tá bom? Cerque-se de pessoas que compartilhem dessa mentalidade. Isso é fundamental, vocês já devem ter ouvido que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Já não ouviram isso? Eu imagino que sim. E isso faz muito sentido.
Se você tá cercado de pessoas que dizem assim, pra que você vai fazer isso? É bobagem. Pra que você quer ir para um espaço maior? É bobagem. Pra que você vai investir numa mentoria? É bobagem. Ah, pra que além da decoração você vai fazer locação também? É bobagem. Gente, se blinda desse tipo de comentário. Se blinda. Por quê? Essa pessoa que te diz isso, ela pode te amar muito, ela pode se preocupar muito com você. Eu não tenho dúvidas que até quando as pessoas nos desanimam, é porque elas nos amam. Eu não tenho dúvidas disso. Mas toma cuidado, porque às vezes ela tá colocando você na caixinha limitada dela. E daí com isso, e se você aceitar ficar numa caixinha limitada, você não vai crescer. Não vai ter jeito. Então, entenda que as pessoas falam coisas pra gente por amor, mas a gente tem que ver se aquilo vale pra gente, se aquilo tá de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu quero crescer, né? Então eu vejo que as pessoas, que as empresas, muitos empresários hoje se contentam com o pequeno, mas ao mesmo tempo eu converso com empresários que não se contentaram com o pequeno, com o pouco, e que estão voando, sabe assim? Então, cerque-se de pessoas que têm essa mentalidade. Eu adoro sair de uma reunião de alguém falando assim, Fih, eu quero ir para um espaço próprio, né? Eu vou atender, inclusive, agora uma mentorada que ela fala assim, Fih, eu quero parar de pagar aluguel, eu quero ir para o meu espaço, eu quero fazer o meu negócio crescer. Gente, isso é uma delícia quando a gente está conversando com pessoas que têm essa mentalidade de fazer o negócio acontecer. Então, cerque-se de pessoas que têm mentalidade de crescimento. Porque, sabe aquela história, gente? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso. Gente, é muito interessante. Você anda com pessoas que se alimentam bem, você passa a se alimentar bem. Se você anda só com pessoas que vão de boteco em boteco, bebe pra caramba, come fritura, come mal, é impressionante como dali uma semana você tá bebendo mais e você tá comendo mal. Então, qual que é o ambiente que você quer se cercar, né? Outro dia a gente tava falando assim, é incrível como os nossos amigos, assim, as pessoas que a gente convive aqui, né? Eu digo famílias de amigos que a gente convive muito, eles são muito parecidos com a gente. Eles não são de beber, eles gostam de se reunir, eles não são muito da balada, mas eles adoram se reunir em casa. É muito parecido com o nosso estilo de vida, sabe? Então cerque-se de pessoas que você quer ser como, que você quer ter hábitos parecidos. Então assim, se eu quero ter uma mentalidade empresarial de crescimento, quais são os outros empresários que têm essa mentalidade que eu posso conviver? Quais os grupos que eles frequentam? Como que eu faço para participar desses mesmos grupos? Isso muda muito, gente. E daí você pega aquela pessoa e você tem uma missão aqui comigo. Você vai pegar aquela pessoa que não tem mindset de crescimento, que às vezes é uma bola lá de aço, né? Como é que chama aquilo, gente? Eu não lembro. Que te empurra para baixo, que te limita, que você, né, que vira aquela bola pesada de aço amarrando o teu pé. Aquela pessoa, o que você vai fazer? Na hora que você sai disso e você desamarra essa bola de aço e você vai para um ambiente de mindset de crescimento, qual que é a tua missão? Pegar aquela pessoa que tinha amarrado a bola em você para não deixar você crescer e trazê-la junto de você. A gente tem a missão de pegar as pessoas ao nosso redor e levá-las também para esse ambiente. Então você vai e você traz junto com você os seus. Porque na hora que você traz aquela pessoa que não te apoia por amor, aquela pessoa que fala, isso é bobagem, pra quê? Isso é bobagem. Todo mundo que te diz isso é bobagem, você tem a missão de envolver essa pessoa e levá-la para esse mindset de crescimento também, para ela abrir a mentalidade dela. Porque na hora que a gente traz isso para as pessoas e elas conseguem crescer também, a nossa vida fica mais fácil. E elas ganham muito, porque a mentalidade delas vai estar muito mais aberta, sabe? Então, cerque-se e participe de grupos com mentalidade de crescimento. E seja paciente e consistente. O crescimento não vem de uma hora para outra, tá? Não vem, não tem jeito, por mais que a gente queira. Que essa é a resiliência e a consistência do empreendedor que a gente fala aqui todo dia. Mas essa resiliência, essa consistência, essa persistência, essa paciência, ela vai vir quando você tiver um mindset de crescimento. Porque se você não tiver um mindset de crescimento, o que vai acontecer? Você vai desistir antes. Porque você não teve um propósito, você não teve um motivo, você não se cercou das pessoas certas. Até se cercar das pessoas certas nos ajuda a sermos mais pacientes, resilientes e consistentes.
Então, tudo está integrado, gente. E são esses pequenos hábitos que vão fazer a sua empresa crescer. Isso é uma visão empresarial de crescimento, tá? Então, envolvam esses pensamentos no seu dia a dia, esses pequenos hábitos. Vamos revisar aqui e comentário aberto para vocês participarem aqui comigo. Então, olha só, gente. Adote a visão de aprendizado contínuo. Eu quero que todos vocês aprendam algo novo todo santo dia. Aceite o fracasso como parte do processo, a parte do processo de crescimento. O fracasso ou o insucesso, que é como eu prefiro dizer, faz parte desse processo. Mude o seu diálogo interno no sentido de que essa coisa de não consigo fazer isso mude para eu vou aprender a fazer isso. Defina metas ambiciosas e divida em pequenas conquistas. Busque feedback constantemente e aplique processos de melhoria contínua no seu negócio. Pratique a gratidão todo santo dia por todas as conquistas até aqui. Saia da zona de conforto regularmente. Cerque-se de pessoas que compartilham da mesma mentalidade de crescimento que você está desenvolvendo. Seja paciente e consistente, tá? Loucura essa live, Vivi, muito enriquecedor. Amém, amém, que bom, fico feliz que tenha feito sentido para vocês, gente. São pequenos hábitos. Gente, às vezes a gente fica dentro da nossa toca, a gente fica dentro do nosso buraquinho. E o nosso buraquinho, às vezes, ele é muito pequeno para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Mas se a minha mentalidade não está preparada para isso, se ela não está setada para isso, gente, é igual o chuveiro elétrico. Você tem a chavinha da água fria e da água quente. A água não vai ficar quente se ela estiver setada para água fria. Não vai. Por mais que você queira, reze, ore, não vai. Você tem que mudar a chavinha lá. E essa chavinha da mentalidade de crescimento do empresário, que todos vocês têm que ter, vocês têm que pensar grande. Eu estou conversando com empresários que pessoalmente falando, eles não têm nada de melhor, nem de mim, nem de nenhum que está aqui agora me ouvindo. Não tem. Essas pessoas são iguais, essas pessoas que faturam muito, que vendem muito, que são muito bem sucedidas, elas são iguais a mim, iguais a você. Então, o que muda? Mindset, mentalidade, sair da zona de conforto, fazer acontecer. Tá? Sair da zona de conforto. Tem que confrontar. Tem que confrontar. Senão não tem crescimento, gente. Não tem. E é engraçado como o ambiente faz diferença, né? Lá dentro do grupo da mentoria, as meninas estão cumprindo meta. Ontem eu falei com várias delas, como é que foi setembro? Foi muito bom. Cumpriram as metas. Aí tem uma mentorada que me procurou ontem 10 horas da noite. Vivi, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso contratar alguém para atendimento. Eu não estou dando conta. Aí essa semana a gente fez uma sessão muito legal com uma gestora de tráfego. E aí essa minha mentorada falou, Vivi, eu posso contratar uma gestora de tráfego? Eu falei, não, ainda não. Porque você está com uma demanda muito alta orgânica de indicação, de clientes voltando e tal. Então você precisa estruturar a tua empresa. Então, assim, elas estão cumprindo meta e elas têm uma mentalidade de crescimento, entende? Bom, para começar, elas investiram numa mentoria. Quem não tem uma mentalidade de crescimento não investe numa mentoria. Elas investiram. Então, só aquelas dezenas de empresários que a gente tem ali no grupo, eles já se diferem, porque eles têm mentalidade de crescimento. Eles querem crescer, eles saíram da zona de conforto. Eles estão dispostos a tirar a sujeirinha do tapete para estabelecer um processo de melhoria contínua. Entende? Então é isso, é sair da zona de conforto, é estar aberta para sair da zona de conforto, né? Eu quero crescer, mas a minha mentalidade tem medo. Medo está relacionado à falta de conhecimento. É isso, tá bom? Mentalidade de medo, a gente resolve, não é com coragem, não é ir de qualquer jeito, não é simplesmente queimar a ponte e ir, não é. O medo a gente resolve com conhecimento. Eu já contei aqui, gente, Cíntia, se você estiver aqui na live, eu vi que você entrou. A gente já começa a nossa sessão de mentoria, tá? Me dá só uns minutinhos. Vou contar um caso aqui sobre medo versus conhecimento, tá bom? Uma vez eu fui fazer um cruzeiro de navio, uma viagem de navio. Eu nunca tinha feito. Surgiu uma oportunidade e tal, tarará, vamos, férias em família, nós 4. Eu tinha um medinho, gente, eu confesso pra vocês. Eu tinha medo do navio. Falei, gente, em alto mar, a gente saiu daqui de Santos, mas a gente foi até o Uruguai e Argentina, né?
Então, assim, era uma viagem longa, não era uma viagem de 3 dias de Santos até o Rio de Janeiro, sabe? Era uma viagem de 8 dias e tal, em alto mar e tal. E eu tinha um medinho, confesso pra vocês. Aí, na primeira noite, eu confesso pra vocês que eu dormi mal. Mas no segundo dia, teve uma palestra. Você vai falar, Vivi, eu não acredito que você estava num navio de férias e você foi numa palestra. Eu falei, eu fui, é verdade. Qual foi a palestra? Com o diretor do navio, né? E onde ele falava do quê? Da estrutura do navio. Tinha um nome atraente lá pra palestra, sabe? Por os bastidores do cruzeiro. Era alguma coisa assim. Falei, eu vou nessa palestra. Cara, e ele mostrou todos os bastidores e tudo de segurança, a questão do peso do navio. Não sei se vocês sabem, mas ele falou assim, vocês sabem qual que é o limite máximo de pessoas no navio, né? E a gente, sei lá, é o número de cabines. Aí ele falou, não, sabe qual que é o número máximo, incluindo tripulação e passageiros? O número máximo de passageiros de um navio é o tanto que cabe de um lado só do navio. Porque o navio, do ponto de vista de física e de peso e de estrutura e tal, ele não afunda. Esse navio, ele não afunda. Não tem como ele afundar. Mas num caso de uma tempestade, enfim, de algo muito sério, ele tomba. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que todas as pessoas caibam de um lado só do navio. Esse é o cálculo que a gente faz do limite máximo de pessoas que cabem lá dentro. Enfim, daí falaram de toda a dinâmica do navio. Tarará. Gente, e aquilo me deu segurança. Eu falei, eu estou num lugar seguro. E a partir de então, eu perdi o medo. Me convidem para fazer cruzeiro. Eu vou fazer hoje. É uma delícia, gente. É maravilhoso você visitar diferentes países sem ter que mudar de hotel. É sensacional, assim, sem mudar de quarto. Amei, amei, amei. Dormi no Brasil, um dia acordei em Buenos Aires. Maravilhoso, né? E meu quarto continuou lá, minhas roupas, minha mala continuou tudo lá. Saía, visitava Buenos Aires. Saí outro dia, estava em Montevidéu. Maravilhoso, super recomendo. Então, hoje eu não tenho mais medo. Mas o que foi que me tirou o medo? Foi o conhecimento. Foi alguém me mostrando que aquilo era seguro. Eu tive um mentor ali, naquele momento. Que ele me mostrou que aquele ambiente que eu estava era seguro. Que eu não precisava ter medo. Então, quem tem medo de qualquer coisa na vida? Eu tenho medo de viajar de avião. Eu tenho medo de viajar de navio. Eu tenho medo, sei lá, do que você quiser. Vai buscar informação. Qual que é a probabilidade de um avião cair? Gente, a gente sabe que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Por que as pessoas ainda têm medo? Falta de conhecimento. Se você tem medo no seu negócio, é falta de conhecimento. E aí, sabe o que também tem a ver com medo? Com todo o amor e carinho do mundo aqui, para quem tem medo, e eu sou uma pessoa de medos, como todo mundo, porque eu sou um ser humano, e o ser humano tem medo, é falta de humildade para aprender. Falta de humildade. Vivi, você foi na palestra? Eu fui humilde naquele momento em sair da piscina do navio e ir para a palestra às 4 da tarde lá para aprender, para ser humilde, estar aberta para aprender, para ter acesso a esse conhecimento, para minimizar o meu medo. Então, medo é falta de conhecimento e se quem não está aberto para esse conhecimento é por certa forma falta de humildade em querer aprender. Eu sou uma pessoa, às vezes me perguntam assim, Vivi, como é que você já conseguiu fazer até hoje mais de quase 230 cafés com insights? Haja assunto. Gente, é porque eu aumento o meu repertório todo dia. Todo dia eu aumento o meu repertório. Todo dia eu tenho a humildade em querer aprender algo novo. Todos os anos eu invisto em cursos, em capacitação, em mentorias, em estar em grupos que me elevem. Entende? Então, é isso. Então, o medo está associado à falta de conhecimento e talvez falta de mentalidade, falta de abertura para isso, tá bom? Como precificar um trabalho de painel de flores que vai ficar por um mês na empresa? Usando uma estratégia correta de precificação, tempo, depreciação e tudo mais. Na mentoria de precificação, é exatamente esse meu trabalho. Agenda comigo uma mentoria de precificação que eu precifico isso junto com você, tá bom? A gente já vai entrar, Cíntia, só um minutinho, querida. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não temos mais. Bora lá, que a Cíntia já tá me esperando para nossa sessão individual mensal aqui. Café com Insight entregue. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Live vai ficar gravada por um tempo.
assistam, que eu tenho certeza que vai ajudar a fazer a sua empresa crescer e prosperar, tá bom, gente? Beijo grande, fiquem com Deus, um final de semana maravilhoso, seja de trabalho, seja de descanso, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo grande.